ver agora alguns probleminhas envolvendo regra de 3 e o conceito de grandeza diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Anote um problema e você vai entender na prática o que isso significa. Dois homens produzem em certo tempo 2.000 peças. Ponto. Quantas peças 5 homens produzirão neste mesmo tempo? Ponto de interrogação. Vejamos. 2 homens produzem em um certo tempo 2.000 peças. Não é isso? 5 homens produzirão quantas peças em certo tempo? X. O primeiro passo para você calcular o valor de X é, assim, ter a resposta, é definir se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Em uma outra fita, naquela em que você tem matemática financeira, o assunto regra de 3 é explorado bastante. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui e você terá outros naquela outra fita. Muito bem. Veja aqui. Quando eu aumento o número de homens, vamos adotar um sentido para a seta. Se eu aumento o número de homens, eu coloquei seta para cima, apenas para identificar que eu aumentei. Veja, eu adotei um sentido. O número de peças aumenta ou diminui? Também aumenta. É isso que eu quero obter. Quando eu aumento um, o outro também aumenta. Então, quando eu aumento uma grandeza e a outra também aumenta, eu digo que elas são grandezas diretamente proporcionais. Da mesma forma, se eu diminuir o outro também diminui. É isso que ocorre nas grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá, então, neste caso, é só multiplicar cruzado. 2 vezes x igual a 5 vezes 2.000. Igual a 5 vezes 2.000. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, fica x igual a 5 vezes 2.000, não é isso? Dividido por 2. Vejamos aqui. X igual 5 vezes 2.000 dá 10.000. É isso? 10.000. Dividido por 2. Quanto dá 10.000 dividido por 2? 5.000. Então, a resposta é x igual a 5.000 peças, tá? Então, quando eu aumento o número de homens, a nossa produção também aumenta. Ok? Atento a isso. Qualquer dúvida, volte à fita, ok? É isso aí. Muito bem, agora vamos a um outro probleminha que diz assim, anote. Viajando com uma velocidade constante de 40 km por hora, um veículo demora 3 horas para percorrer certa distância. Ponto. Qual será o novo tempo se a velocidade adotada for 120 km por hora? Ponto de interrogação. Quais são as grandezas envolvidas no problema? Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em hora.
tempo em horas. Muito bem. O problema diz que viajando com velocidade 40 km por hora, o tempo gasto é de 6 horas. Presta atenção. Tem novidade aqui, ok? Com velocidade 120 km por hora, o novo tempo será X, ou então T. Vamos chamar de T, é o novo tempo. Muito bem. A primeira análise é verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vejamos. Se a velocidade aumenta, vamos orientar dessa forma certa. Se a velocidade aumenta, o tempo de viagem aumenta ou diminui? Se você vai mais rápido, o tempo de viagem diminui. Portanto, as setas têm que ser colocadas em sentido contrário, não é isso? Sentidos contrários. Muito bem. Se as grandezas são inversamente proporcionais, antes de resolver o problema, eu vou desinverter uma delas. Então, repita. 40 com 120, você manteve. E o T que estava embaixo passa para cima. E o 6 que estava em cima passa para baixo. Se você não fizer isso, vai dar errado. É claro que com um pouquinho de sensibilidade, você vai perceber. Porque se eu aumentei a velocidade, o tempo tem que cair, não é isso? Multiplicando o cruzado, fica 120 vezes T, 120 vezes T, igual 40 vezes 6. Multipliquei cruzado, não é isso? Muito bem. 120 vezes T igual 40 vezes 6 dá 240. O 120 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo 240 dividido por 120. Quando é que dá 240 dividido por 120? Vai dar 2. Então o tempo agora é igual a 2 horas. Viu? Se eu aumentei a velocidade triplicando de 40 para 120, o tempo diminuiu. Caiu com 2/3, né? Caiu para a terça parte. Se eu tripliquei a velocidade, o tempo cai 3 vezes, tá bom? Repassa, volte a fita, é sempre assim. Verifique que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, como neste caso, ou diretamente proporcionais, como no exemplo anterior. Ok? E depois é só multiplicar em cruz e resolver a situação. Ok? É isso aí.